3h36 depois de sair de Braga, o Alfa entra na Gare do Oriente. A estação, concebida por Santiago Calatrava, centraliza hoje as ligações ferroviárias que estiveram na origem da própria área metropolitana de Lisboa. Inaugurado em 1889, o ramal de Cascais, onde a Casa Real ia a banhos, começava em Pedroços. Arrendada à Sociedade Estoril, é a primeira linha eletrificada do país logo em 1926. A linha de Sintra já foi o ónibus das Quintas. Foi também um dos muitos subúrbios de Lisboa onde a concorrência rodoviária mais se fez sentir. A Amadora dos anos 60 é um exemplo. O crescimento suburbano foi primeiro facilitado pela via férrea. Mais tarde o serviço degrada-se. Uma população em aumento exponencial acotovelava-se entre os atrasos e os acidentes. Ao tempo, são os mais problemáticos comboios de Portugal. Nos anos 60 viviam-se aqui momentos atribulados visados pela censura do antigo Estado Novo. É uma estação de grande movimento, Amadora. É aos milhares de passageiros, as mercadorias e os comboios durante o mês. É uma aflição de trabalhar aqui. Talvez até por falta de recursos. Porque se houvesse umas passagens subterrâneas a ligar as ruas às gares, muitas vezes se evitaria aquele desastre. Ainda há pouco tempo acontecia a morte de uma senhora ao pé de mim, mesmo depois da avisada. Tentou passar e, claro, foi colhida. O comboio já vinha perto. Tudo mudou. Carla Menau é uma das 8 maquinistas da CEP. A profissão esteve reservada aos homens até o ano 2000. A linha urbana mais movimentada da Europa, mais de 50 milhões de passageiros por ano, foi modernizada nos anos 90. Via quadruplicada, novas estações, nova sinalização e novos comboios, as UQEs, unidades quádruplas elétricas. Felizmente tem havido melhoras, as coisas têm melhorado, tem havido uma maior qualidade e uma maior oferta de comboios. Eu acho que isso tem contribuído para a satisfação dos clientes. A qualidade percebida pelos passageiros da linha de Sintra é de 7 valores numa escala de 0 a 10. Nas horas de ponta, atualmente há comboios de 4 em 4 minutos. E apenas 5 comboios em cada 100 se atrasam mais de 3 minutos. Por cada comboio que passa, circulam em média menos 1000 automóveis no IC19. Um dos cruzamentos mais movimentados do país é o do Terminal Técnico de Chelas, em Lisboa. O aparelho de mudança de via, é o nome técnico, é elétrico. É comandado por controle remoto. A agulha faz mais de 1100 movimentos por dia, mas ninguém dá por eles. Na estação de Cuba, a 150 km da capital, o controlador de circulação precisa de realizar 16 operações antes do primeiro comboio entrar na estação. É o número 4570 às 8h20. Comboio 590 pode avançar. Em Portugal há 1000 km de linhas onde o avanço dos comboios ainda é regulado através do cantonamento telefónico. É um sistema do século XIX, cuja segurança passa por procedimentos estritos e um quadro de encravamentos Bourré. Aqui o operador de manobra ainda tem de percorrer mais de 2 km de bicicleta para fechar a passagem de nível, movimentar as agulhas e dar o sinal de entrada ao comboio. São estas as tarefas que ele repete cada vez que os comboios se cruzam na estação. A ferrovia aqui parece ter parado no tempo. O jovem operador ciclista de Cuba faz o que pode, mas decididamente não é suficiente. A gente ouve ali muitas reclamações, se fôssemos a pé até não sei o que é que poderia acontecer ali. Que as pessoas estão sempre a reclamar e mesmo indo de bicicleta dizem, demora muito tempo.
No Centro de Comando Centralizado de Campolide vive-se outro tempo tecnológico. É nos 5 centros como este que se regulam 1469 km de rede em cantonamento automático. Os comboios são seguidos em tempo real. O sistema assinala atrasos, programa itinerários, comuta sinais e agulhas, mas a atenção dos operadores nunca esmorece. Os primeiros comboios atravessaram a ponte sobre o Tejo em 1999. A travessia norte-sul pelo caminho de ferro estava prevista desde o início dos estudos da ponte Salazar, mas só foi concretizada 33 anos depois. Com o comboio na ponte, melhoraram as acessibilidades da margem sul, mas decresceu a importância do barreiro ferroviário. Para ir de comboio para o sul, atravessava-se o rio de barco. O próprio caminho de ferro operava a sua via fluvial. Graças à ferrovia, cresceu a Vila Operária, onde havia uma aldeia de moleiros e pescadores. Partiam daqui todas as ligações para o Alentejo e o Algarve. Hoje, o término das linhas sul e sueste está quase vazio. Desapareceram também os vagões de adubo, os apitos das fábricas e os operários. Este é o antigo ramal de Santa Bárbara que servia à Companhia União Fabril. A CUF, onde chegou a haver no final dos anos 50 mais de 8.000 operários, até tinha estação própria, de onde partiam todos os dias dezenas de vagões. Agora já só se movimentam por estas linhas os comboios de uma única fábrica. Antes havia mais de 20 km de linhas e todos os armazéns possuíam um ramal. Hoje o que resta da grande CUF industrial da produção de ácidos que desapareceram e da produção de adubos que está-se reduzida simplesmente ao amoníaco, por isso a regressão de todo o tecido industrial acaba por se refletir na própria cidade, evidentemente que deixa de ser o grande centro industrial e passa a ser um reduto. Hoje o que existe da indústria passa a ser um resíduo daquilo que foi há 30 anos atrás. Nas oficinas do Barreiro, onde agora se reparam as locomotivas de segunda mão que vão para a Argentina, já chegou a haver mais de 1 milhar de trabalhadores. As lutas operárias passaram por aqui. Na greve de 1935, por exemplo, içaram uma bandeira vermelha na Chaminé Alta. E em 1969, participaram na greve do luto. Nesse ano, a luta foi passiva. Limitou-se apenas ao uso de uma braçadeira da Lutuosa como sinal de protesto. Foi extraordinariamente sentida, vivida e sem turbulências quase. Porém, não deixámos de ter a visita da PIDE. Os ferroviários foram desde sempre uma classe assaz unida. A primeira greve data de 1873, mas a única que foi verdadeiramente um sucesso, pelo menos até ao 25 de Abril, foi a de 1911. Todas as outras fracassaram ou foram empalmadas, como se dizia. Mas houve mais, algumas violentas. Em 1919, ficou tristemente célebre o vagão fantasma. Era um vagão com grevistas presos para impedir que os grevistas fizessem atentados na linha. Portanto, se haver uma sabotagem, os primeiros a sofrer com isso seriam os próprios sindicalistas ferroviários. As condições de trabalho dos ferroviários só se alteraram depois do 25 de Abril. Sofreram com a repressão e a miséria. Os ordenados melhoraram, a vida melhorou, o nível de vida. A própria maneira das pessoas de verem as coisas, não há repressão como havia. Melhorou tudo. Como melhorou tudo, temos que considerar que passámos a ter uma vida diferente.